5, vamos dar, né, as boas-vindas a todos vocês, né, que nos acompanham aqui mensalmente, né, na nossa sessão nacional da Vita. É sempre um grande prazer, né, convidamos, né, todos os nefrologistas e pessoal, né, de toda a comunidade da nefrologia da Vita e também fora, né, lembrando que a sessão é aberta, né, para toda a comunidade. E hoje a gente vai ter o tema, né, de o diagnóstico diferencial das glomerulopatias, o papel da biópsia renal na era de biomarcadores. Lembrando que a Davita não é só uma empresa de hemodiálise, né, é uma empresa de nefrologia, né? Então esse tema é essencial que vai discutir, né, como integrar os métodos diagnósticos tradicionais e modernos para facilitar a condução clínica dos pacientes com glomerulopatias. E a gente tem duas convidadas muito especiais, né? Doutora Letícia Jorge, que é nefrologista intensivista, com doutorado em nefrologia pela USP e atual gerente médica da Fresenius Medical Care. A doutora Letícia ela traz uma vasta experiência clínica e acadêmica no manejo de pacientes, né? Tanto da terapia intensiva quanto também de glomerulopatia e também participa, né, de implementação de protocolos de cuidado. E a doutora Cristiane Bittencourt, né, que também vai participar dessa sessão, que também é doutora em nefrologia pela USP e médica do grupo de doença glomerular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atuação focada no diagnóstico e manejo também de glomerulopatias, né, tem essa especialização. Então, a gente vai explorar, né, os avanços, né, do uso né, da biópsia renal aí para fazer diagnóstico preciso e direcionamento terapêutico. E aí eu gostaria de passar, então, a bola para a doutora Letícia, né, para dar início à nossa sessão nacional. Letícia, fica à vontade. Obrigada. Cristiane, Obrigada. sejam bem-vindas aí à nossa sessão. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Obrigada aí pelo convite. É um prazer estar aqui, ainda mais dividindo essa sessão com a Cris, né? A pessoa que trabalhou comigo aí por 14 anos, pelo menos no grupo de Glomérulo. Então é muito legal, porque a gente fazia essas trocas aqui diariamente, né? Um pouquinho da troca que a gente vai tentar fazer aqui. E para tornar, assim, é claro que o tema é muito amplo, né? Então, começando, é óbvio que a gente não vai conseguir abordar tudo do aspecto de diagnóstico diferencial de glomerulopatia. Então, a gente tentou organizar uma coisa meio prática, e aí tem bastante interação na aula, com alguns quiz para vocês poderem participar. Eu já vou adiantando que não tem resposta certa e errada, né? É mais uma questão da gente entender também um pouquinho do que vocês fazem, qual é a experiência de vocês, e a gente discutir alguns aspectos para onde, né, as doenças glomerulares estão caminhando, os diagnósticos diferenciais estão caminhando, então a ideia é a gente passar um pouquinho dessas ideias aí, já que é uma área da nefrologia em amplo desenvolvimento aí, né, assim, realmente com muitas mudanças nos últimos anos, tá? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre as indicações de biópsia renal e um pouco do contexto das controvérsias de indicação, né? E aí, para a gente entender as indicações, é muito importante a gente entender o impacto da biópsia renal na mudança da nossa conduta, né? Se eu tiver que escolher uma indicação para biópsia renal, a gente sempre tem que pensar se essa biópsia renal muda ou não muda a nossa conduta, né? Na hora que a gente pesa as nossas balanças aí. E a gente depois vai passar para a parte mesmo de caso clínico e manejo prático, né? Para tentar fazer uma forma mais aplicada, tá? Eu acho que tem gente de microfone aberto, gente. Se vocês puderem fechar, eu acho que só para ficar mais fácil, mas se alguém quiser interromper para alguma dúvida, sem problema nenhum, tá? Pessoal, Letícia, só para passar aqui as regras da casa, né? O pessoal deixar sempre o áudio aí fechado, viu? Perguntas a gente vai deixar para o final, mas se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta que querem deixar no chat, vocês fiquem à vontade, tá joia? Mas, por favor, microfone fechado. Letícia, por favor, pode seguir. Beleza, posso seguir? Então, só para a gente começar introduzindo aí, né, o primeiro artigo datado, né, com a técnica de biópsia percutânea, que é a técnica que a gente utiliza aí hoje, ela vem desde a década de 50, então é muito legal a gente ver esses artigos históricos, porque na hora que a gente implementa uma nova técnica diagnóstica, vocês veem que, inclusive, estava se procurando quais seriam as indicações disso, né, onde você teria aplicabilidade clínica, né, então tem toda uma parte de discussão desses aspectos. A posição prona, que é a que a gente mais utiliza, ela já data desde 1954, e é muito legal a gente ver de lá para cá como a biópsia renal vem se comportando ao longo disso, tá?
Bom, para a gente seguir aqui, né, no que eu vou falar, eu sempre gosto de botar umas frasezinhas assim, só para ajudar a gente na discussão, mas essa aqui tem muito a ver com a parte de biópsia renal, né? Porque a gente na vida sempre quer ter certeza, mas a gente vive muito mais com dúvida, né? E a gente sempre quer ter resultado sem ter a experiência. Então, na verdade, eu acho que essa frase resume muito do que a gente precisa, porque quando a gente pensa em biópsia renal, a gente tem muitas vezes muito mais dúvidas e a gente depende muito mais da experiência que a gente tem, tá? E aí, justamente, eu até coloquei muito da aula para a gente poder compartilhar um pouquinho disso, e eu vou começar entendendo um pouquinho até a experiência de vocês, né? Então, é, vocês já indicaram muito a biópsia renal na vida de vocês? Então, o que vocês sabem dizer aí sobre esse ponto, né? Cris, quantas biópsias renais você já indicou? Enquanto o povo responde. Eita, Hã? eita, eu nunca parei para contar, não. Mas é mais que 100. Enquanto eu estava lá gerenciando a parte de biópsia renal no HC, eu cheguei a fazer 1.300, né? Na Eita, época. Então daí você vê que a gente deve ter bem mais que isso aí, viu? É. Ih, eu vi que tá faltando um zero. É muito mais que 1.000 ali, viu, gente? Eu digitei errado a pergunta, me perdoem. É até 100, muito mais que 1.000 e até 1.000. Eu vou tentar não atrasar muito aqui, mas é fácil usar, né, a ferramenta, porque a gente vai utilizar ela aqui em alguns momentos da aula para vocês poderem, inclusive, discutir os casos clínicos que a gente colocou aqui, tá? Mas aqui, na verdade, a ideia só é mostrar para vocês que a gente indica muito a biópsia renal, né? Então, na verdade, é muito difícil a gente ver na nossa prática clínica aí a gente não utilizar a biópsia renal. E aí, passamos para a próxima pergunta, né? Qual é a principal indicação, ou quais são as principais indicações para vocês aí, né? Na hora que vocês indicam, por que que vocês mais indicam biópsia renal? Não conseguindo entrar? Porque agora ninguém foi? Ah, então vamos ver aí, né? Quais são as maiores indicações? Quais são as suas, Cris? atualmente é mais o lúpus, né, Lê? Mas depende da época, né? De época. Não, A eu até época me chamo a atual é do atenção lúpus. para uma coisa aqui, né? É engraçado que o diagnóstico que a gente mais tem de biópsia renal, por exemplo, né, nas escolas clínicas é lúpus há muitos anos, né? Quase metade das biópsias são por nefrite lúpica. Mas na hora que a gente vai para um consultório particular, isso muda, né? É, O que eu mais tenho no consultório particular, na verdade, é hematura e proteinúria com ou sem hipertensão, né? Isso acaba sendo a principal indicação ali. Ação ali. Ups. Algum microfone ficou aberto. Microfone aberto, pessoal. Vamos fechando. Exatamente. Bom, aqui ganhou síndrome nefrótica, tá? Eu sempre gosto de chamar a atenção um pouquinho disso, porque, assim, na verdade, gente, na hora que a gente vai avaliar grau de concordância de indicações de biópsia renal, existe uma certa variação entre nefrologistas, mesmo nefrologistas especialistas, né? Então, eu até sempre brincava disso com os residentes, né? Que é possível que dois nefrologistas muito bem informados, né? Tenham uma conduta distinta dentro de um mesmo caso, né? Existem algumas indicações que têm uma maior concordância entre nefrologistas em geral, mas ainda assim é um tema que é possível a gente encontrar discordâncias, porque realmente a gente não tem uma definição absoluta, né? Existem tabelas com as listas do que a gente deve fazer, tá? Mas o resumo do que eu sempre gosto de colocar aqui é que na hora que a gente vai raciocinar uma biópsia renal e pensar numa biópsia renal, o principal é sempre a gente avaliar riscos e benefícios do procedimento que a gente está propondo, né? Se existe uma indicação forte, e principalmente o quanto aquilo vai mudar a nossa conduta frente ao risco do nosso paciente, frente principalmente às contraindicações, né? Que na maior parte das vezes vão ser contraindicações relativas, né? Mas que impactam, porque é claro que a depender da contraindicação, esse paciente tem um risco maior de sangrar, tem um risco maior de complicações em geral, então todas essas coisas acabam precisando serem pesadas do ponto de vista prático, tá?
Mas é, sem dúvida nenhuma, e se alguém tem dúvida disso, uma das ferramentas que mais impacta a conduta do nefrologista, tá? Então, esse é um trabalho super interessante. Infelizmente, não tem um N muito grande, né? Mas aqui a gente consegue ver que 74% das nossas biópsias renais mudam a conduta terapêutica que a gente vai tomar frente ao resultado da biópsia renal, tá? Então, eu sempre também gosto de chamar a atenção disso, porque a acurácia da biópsia renal é maravilhosa. Eu até sempre brinco que só tem nefrologista, né? Então, eu posso falar isso, que quando, pô, não tem nem comparação uma biópsia pulmonar e uma biópsia renal na precisão de um diagnóstico, né? Por exemplo. E né? Então, mais de 90% quando a gente realiza a biópsia, a gente tem um diagnóstico na mão, e ao mesmo tempo, né, a gente vai bater aí em 65%, mais ou menos, do que a gente pensa e o que a gente encontra. Então, ainda existe um grau de discrepância importante, tá? As principais indicações são mais ou menos o que a gente colocou ali, né? Então, vocês veem que a injúria renal aguda com hematura e proteinúria e síndrome nefrótica, o principal aqui do que a gente encontra. Eu também sempre gosto de chamar atenção, porque vocês veem que injúria renal aguda sem proteinúria e sem hematúria, poucas vezes existe a indicação de biópsia renal. Eu estou chamando atenção disso porque muitas vezes, alguns momentos, a nefrologia passa por essa vontade louca de fazer biópsia em todo mundo que tem IRA. Só que lembrando que este é o grupo de alto risco de sangramento, tá? Então é uma coisa que a gente tem que pesar muito bem, a gente tem que entender muito bem se aquela biópsia efetivamente vai mudar ou não vai mudar a nossa conduta terapêutica, tá? E aí, aqui, é claro que as indicações, o grau de indicação vai variar bastante com a idade, né? Então, por exemplo, se a gente pega uma população mais idosa, usualmente a gente vai indicar mais, inclusive, por injúria renal aguda, e aquela biópsia tem um impacto muito grande em mudar o prognóstico, tá? Então, é outra coisa que eu também sempre gosto de chamar atenção, porque eu me lembro que assim que eu comecei, né, um pouco mais na nefrologia, tinha uma coisa assim, o paciente é muito velho, não vale a pena biopsiar. É mentira isso, né? E a gente impacta e muda muito a perspectiva desses pacientes, então isso não é uma realidade absoluta. Cris, eu vou passar para o caso clínico aqui agora. Você quer fazer alguma consideração aí dessa parte inicial? Não, Lê, perfeito. Vamos E para o agora caso. eu vou, então, passar para o primeiro caso clínico, tá, gente? Para a gente poder discutir aí. Cris, e aí você vai comentando, tá? Então, o primeiro caso é de um paciente masculino, 45 anos, trabalhava com serviços gerais, procedente aqui de São Paulo, e foi encaminhado para um acompanhamento na nefrologia por conta de uma história de urina espumosa há um ano, evoluindo para um quadro de anasarca, dor lombar esquerda, mais ou menos um mês. Procurou um atendimento na cidade dele de origem, foi internado, recebeu diurético, albumina endovenoso e depois foi encaminhado, então, para biópsia renal e elucidação do caso. Esses eram os antecedentes pessoais dele, né? Então, era hipertenso, usava essas medicações, tinha DPOC, ex-tabagista, importante aí, né? De carga tabágica. Esses antecedentes familiares aí, tá? Do ponto de vista de resumo aí. E aqui a gente tem o perfil de exame físico dele. Então, um paciente bem obeso, 119 quilos, um IMC de 41, é... enfim, um pouco hipertenso e edemaciado. Até uma pergunta para vocês. Vocês biopsiam obeso, gente? Existe mais risco de sangrar uma biópsia em um paciente obeso? Não existe, tá? Tecnicamente é mais difícil fazer biópsia renal em paciente obeso e usualmente a gente tem um fragmento com menos glomérulo, é isso que a literatura mostra, mas o risco de sangramento não é maior nessa população, tá? Então, mesmo com a dificuldade técnica, né? Eu até sempre brinco que o sangramento é muito mais alguma coisa de características de coagulação que qualquer outra coisa. Aqui a gente tem os exames do paciente, né? Então, uma creatina de 1,5 com uma filtração calculada aí de 55, uma albumina de 1,6, tinha um pouco de glicosúria na urina 1, proteinúria de 13 gramas, não era diabético, HB glicada de 5,3, colesterol aumentado, né, como marcante aí da síndrome nefrótica dele, sorologias negativas, a parte reumatológica toda negativa, então, a princípio, nada muito para a gente pensar em doença secundária, né, eletroforese de proteína também sem pico no monoclonal, imunofixação negativa, enfim, caminhamos assim, certo? Então, aqui a gente vai pensar no nosso diagnóstico sindrômico e no nosso próximo passo, né? O que a gente vai fazer efetivamente com esse paciente do ponto de vista prático. E aí eu deixo opções. O que vocês fariam se fosse paciente de vocês aí? Lembrando que podem fazer mais de uma coisa também, né?
que vocês acham? Enquanto o pessoal responde aí, Lê, só lembrando para, às vezes tem residente também aqui, né? A gente chama atenção muito da glicosúria no paciente não diabético, que a gente costuma ver em proteinúrias importantes, né? Que a gente sempre fala o mecanismo exato, não se sabe, porque não é o mesmo transportador, mas talvez um aumento de fluxo, ou o túbulo está todo maluco lá para absorver a albumina e alguns transportadores acabam não funcionando muito bem, mas essa glicosúria sempre chama atenção, isso demonstra que o paciente tem uma proteinúria, assim, importante, né? E aí eu acho que está ganhando biópsia renal, né? Cris, tá ganhando. A galera gosta de biopsiar. Vamos lá, né? Bom, mas ficou claro que o diagnóstico sindrômico dele era uma síndrome nefrótica, né? E aí a gente vai pensar nos principais diagnósticos num homem branco de 45 anos, para ver então se a gente mantém essa indicação de biópsia ou não, ou pede outra coisa. Eu acho que o que mais ficou aqui foi biópsia renal e dosagem de antiplá e biópsia renal no mesmo tempo. Aqui, gente, a gente vai abrir uma discussão justamente porque como o tema é biomarcador e biópsia renal, como usar um, como usar outro, né? A gente tentou trazer algumas coisinhas do que a gente tem do ponto de vista prático para discutir um pouco disso, tá? Antes da gente passar para essa parte propriamente, quer comentar um pouquinho aí, Cris, dos nossos diagnósticos diferenciais? Toda vez que a gente tem uma síndrome nefrótica, habitualmente a gente vai abrir uma chave de diagnósticos diferenciais aí para pensar. Quer falar, Cris, um pouco aí? Não, essa é uma tabela que eu fiz para os residentes, né? Então, se vocês quiserem fotografar, tem aí as principais causas de síndrome nefrótica, né? Lesões mínimas, GESF, membranosa, doença renal do diabetes amiloidose. E a gente sempre põe esses itens aí, né? Entre eles a faixa etária, né? Então, nosso paciente tem 45 anos, né? Então, ele fica aí entre... e ele não tem diabetes, né? Então, ele fica entre membranosa e uma GESF, só que ele é branco, né? Então, membranosa, mais importante. Então, e no caso da membranosa, falando aí, né, desses novos biomarcadores, nós temos sim um antiplaque. Se vier positivo, você não precisaria biopsiar para dar o diagnóstico de membranosa. Você poderia biopsiar para avaliar a cronicidade, etc, né? Então, essa é uma tabelinha aí que a gente já tirar a foto, à vontade. A gente poderia prescindir, né, da biópsia renal aqui, tá? Bom, gente, e aí, só chamando a atenção, outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção também um pouquinho é que, assim, essas causas, né, mais comuns de síndrome nefrótica, muitas vezes podem ter hematuria associada, né? O próprio diabetes, que aqui a Cris até colocou como não esperado, às vezes tem por conta daqueles microaneurismas que acontecem no glomérulo e tudo isso, tá? Então, assim, usualmente não são hematuras importantes, como a gente tem na síndrome nefrítica e na rapidamente progressiva, né? Mas chamar a atenção que elas podem acontecer, isso não descarta esses diagnósticos em absoluto, tá? Então, acho que as coisas aí para a gente poder chamar atenção. Mas essa aqui foi a biópsia renal do paciente, a dosagem do antiplaque foram realizadas ao mesmo tempo, tá? Em especial nesse paciente aqui. Eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas muitas vezes a gente tem uma biópsia renal mais rápida do que a dosagem do antiplaque, ainda é a nossa realidade. Então, chamando a atenção que a gente não precisa biopsiar um paciente com função renal preservada e que tem antiplá positivo, né? Que o diagnóstico acaba sendo firmado aí nesse caminho. Mas o paciente, então, tinha uma glomerulopatia membranosa grau 2 com antiplaque num nível acima de 50, né? De 65. Então, a gente vai discutir um pouquinho desses aspectos agora da glomerulopatia membranosa mesmo, né, da nefropatia membranosa, para a gente abordar aqui algumas coisas que a gente considera de importante, né? Então, a biópsia renal, a marca da biópsia renal da glomerulopatia membranosa é a presença de espículas, né? Na verdade, uma membrana basal bastante espessada. A doutora Denise costuma brincar que é sempre uma coisa que parece que está pintada de lápis de cor, né? Aquelas alças bem gordinhas e pintadas mesmo, esse aspecto que a gente vê. E só para chamar atenção, a biópsia renal pode ajudar um pouquinho a gente a raciocinar em forma primária e secundária. Então, essa é uma ferramenta que pode ajudar do ponto de vista prático.
porque usualmente a forma primária não vem com proliferação celular, não vem com hipercelularidade mesangial, por exemplo, como a que a gente pode encontrar em algumas das formas secundárias, né? Então, essas diferenciações podem ajudar, a gente conta por campo, né, para tentar diferenciar uma coisa por outra. E também a imunofluorescência tem um IgG com C3 depositado ali, e o tipo de IgG que está depositado também pode fazer com que a gente pense mais em formas primárias ou formas secundárias, né? Então, a glomerulopatia membranosa primária usualmente tem um depósito predominante de IgG tipo 4, né? Então, só para marcar isso aí. Mas o mais importante desse biomarcador, e eu sempre brinco, né, que toda vez que alguém falar que a nefrologia não tem um marcador tão bonito quanto a troponina, vocês falem que a gente tem um anti-PLA2R, porque, na verdade, esse é um biomarcador muito relevante, né? O artigo que descreve, ele é um artigo metodologicamente lindo, do ponto de vista do que é uma ciência investigativa, e ele, hoje em dia, é importante para a gente entender que ele consegue nos dizer todo o segmento da doença, né? Então, usualmente, primeiro a gente vai encontrar esse anticorpo marcado no rim, ele vai aumentar o sangue antes do que aumenta a proteinúria, né? Então, ele serve para a gente predizer o momento que a proteinúria vai acontecer. Eu sei que essa palavra não existe em português, mas enfim, é impossível não utilizá-la. E ele vai decair bem antes do decaimento da proteinúria. Então, isso também acalma o nosso coração na hora que a gente está tratando aquele paciente e a proteinúria ainda não caiu, porque a gente consegue ver o decaimento do anticorpo antes, né? Então, isso, para pacientes que tenham a membranosa anti-PLA positivo, a gente tem uma ferramenta muito boa de segmento desses pacientes, tá? E aí, como a Cris já chamou a atenção, né, lá no quadrinho ali, a hora que a gente tem ele positivo, a gente pode prescindir da biópsia renal para o nosso paciente, tá? Então, a princípio aqui, né, se for um paciente de baixo risco, nada para progressão ou alguma outra coisa associada, a gente pode prescindir disso aí na hora de realizar. Isso vem validado, tá, em estudos, então eles pegam aqueles pacientes, eles já fizeram isso, né, o grupo do Fervendo aí com 7, então, eles já avaliaram que, na hora que a gente tem esses pacientes, encontrar esse anticorpo com função renal preservada, o que a gente consegue ganhar da biópsia renal a mais ali, não é algo que vai mudar muito a nossa conduta, então a gente estaria seguro, né? Para dali, com o valor do anticorpo e com a apresentação clínica do nosso paciente, a gente tomar as decisões terapêuticas que a gente precisa para os casos que a gente precisa, tá? E aí eu sempre gosto de mostrar isso aqui, gente, por quê? Porque, na verdade, é importante a gente saber que antiplá que a gente está dosando, tá? Então, como eu falei para vocês, usualmente o antiplá do sangue é menos sensível do que o do tecido. É importante a gente entender que a imunofluorescência é mais sensível que o ELISA, mas se a gente tiver um ELISA acima de 20, o diagnóstico de membranosa está fechado. Se ele tiver entre 2 e 20, a gente vai ter que partir para a imunofluorescência, tá? E é claro que o marcador na biópsia renal ele é mais sensível, mas a gente está justamente tentando utilizar um marcador que deixa a gente prescindir da biópsia renal, tá? Existem algumas discussões na literatura, né, e algumas opiniões de especialistas falando que prescindir da biópsia renal ainda não seria o melhor momento, porque a gente justamente por realizar e por começar a fazer espectrometria de massa e por começar a fazer milhões de outras ferramentas, a gente consegue avançar bastante do ponto de vista de ciência nisso, mas é claro que se a gente for avaliar o caso do paciente, o risco do paciente de biópsia e outras coisas mais, aí a gente vai cair nisso, tá? Aí vem a pergunta, né? Ele tem um antiplá positivo e ainda assim ele merece uma investigação de neoplasia? O antiplá positivo descarta ou não descarta uma doença secundária, né? O que a gente acha disso aí? Quer falar, Cris, um pouco aí? Isso aí vocês vão ver, assim, alguns debates, assim, até entre o nosso próprio grupo, que tem muita gente que acha que ter o antiplá positivo, pronto, né? Não precisa mais nada, você entre aspas, primária, que a gente não usa mais esse termo associado ao antiplá, mas você não teria uma causa secundária. Mas alguns trabalhos mostram que isso não é verdade. Você tem antiplá positivo até em doenças infecciosas, tem uns trabalhos japoneses que mostram plá positivo em membranosa secundária hepatite B, a sífilis, e sim, você pode ter uma neoplasia com antiplá positivo. É mais descrito em outros anticorpos, como a trombospondina, é ok, mas assim,
Se você for conversar com o próprio Fervenza, se o paciente tem indicação de realizar pesquisa de neoplasia, não é o antiplá que vai tirar isso, né? Na verdade, a lei vai falar, mas é uma indicação clínica, né? Então, ele tem uma membranosa, tá, mas ele tem risco para ter câncer? Qual o risco além da membranosa? Então, vamos investigar. Se ele não tem, nós não vamos investigar. Mas o Perfeito. antiplá, né? E só uma consideração, gente, porque a Cris chamou a atenção da hepatite B aí, e é o antiplá positivo que eu mais tenho medo é em paciente com hepatite B, tá? Por quê? Porque, na verdade, a hepatite B é uma doença que, quando a gente imunossuprime, tem risco, inclusive, de fulminar. E, realmente, essa associação de membranosa com hepatite B e antiplá positivo parece ser um pouco mais... o erro aqui, né, parece ser um pouco maior percentual do que, inclusive, em neoplasia. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Para uma boa avaliação do ponto de vista sorológico dos nossos pacientes, inclusive antes da gente introduzir imunossupressão, e em especial rituximab, tá? Que é uma droga que a gente hoje em dia utiliza muito para o tratamento de glomerulopatia membranosa, né? Aí aqui um pouco disso, né, que a gente falou. Então, 70% das nossas membranosas hoje a gente sabe que são relacionadas com antiplá. Existem outros e cada vez mais novos autoanticorpos sendo descritos, o que é muito legal, justamente porque a gente consegue hoje em dia buscar na biópsia renal e buscar outros antígenos e buscar outros cada vez mais. Inclusive, dentro das doenças secundárias, a gente hoje já reconhece alguns outros marcadores, né? Então, a própria nefrite lúpica, a gente tem a exosogina, e, enfim, agora eu me enrolei aqui. Mas esse aqui é um marcador que marca bom prognóstico da glomerulopatia membranosa associada à nefrite lúpica, né? Então, cada vez mais a gente vai ganhando novos biomarcadores, novo conhecimento, claro, que transcender isso para a prática clínica, né? O antiplá foi publicado em 2009 e agora a gente está usando ele com muita segurança na prática clínica, né? Então, provavelmente esses outros que têm uma incidência muito menor, a gente vai demorar muito mais tempo para entender esses valores e tudo isso relacionado, tá? Aqui falando um pouquinho dessa parte de malignidade, justamente o que a Cris falou, né? Então, vocês veem que o antiplá positivo dentro de um contexto maligno é um percentual baixo, mas isso pode acontecer. Então, o screening de neoplasia, ele tem que ser o que a gente faz para a idade e para a recomendação do paciente, mas a gente não deve prescindir disso. Não é para sair fazendo PET scan para todo mundo, mas enfim, pelo menos a investigação que é recomendada para a idade e para os fatores de risco do paciente tem que ser realizada, tá? É isso que a gente fica aí assim. E aí, a parte de tratamento é impossível a gente abordar aqui, então eu vou passar muito rapidinho por isso, para a gente conseguir ver a parte prática mesmo, né? Ainda tem um outro caso aqui para a gente abordar, mas hoje em dia, o que que a gente faz com glomerulonefrite membranosa? Classifica o risco do paciente, né? Então a gente vai classificar em baixo, médio, alto e altíssimo risco, para definir a imunossupressão desse paciente, não é? Então, essa é a ferramenta fundamental. Não existe indicação de imunossupressão de paciente que não tenha síndrome nefrótica ou que não tenha antiplá em título alto. Então, eu vejo as pessoas fazerem muito isso do ponto de vista prático, tá? E isso está bem definido do ponto de vista de diretriz geral, né? A gente não deve fazer isso, tá? Do aspecto prático aí, mas aqui são as classificações, e é interessante que eles hoje utilizam, inclusive, seletividade da proteinúria, né, para a gente avaliar, mas vejam que o nível do antiplá marca o risco do paciente justamente porque ele pode ser o que precede essa proteinúria aumentar, ou também, quando ele está caindo, ele pode prever que o paciente vai ter uma remissão espontânea, lembrando que até 1/3 dos pacientes com glomerulonefrite membranosa apresentam remissão espontânea, tá? E aí podem ser, né? A gente não precisa imunossuprimir quando a gente está diante disso. Os esquemas terapêuticos basicamente se resumem a inibidor de calcineurina, rituximab e ciclofosfamida com corticoide, né? Então é basicamente isso que a gente tem nas mãos aí para escolher. Algumas outras coisas vêm sendo estudadas, né? E rituximab é uma droga muito boa, mas lembrando que pacientes com título muito alto de antiplá usualmente não respondem a rituximab, tá? E hoje em dia o que está sendo testado, e a ideia, né, do que se fala em relação a isso, é que eles, como fazem títulos muito altos, esses títulos vêm derivados de plasmócitos, que são células de memória. E essas células não são atingidas pelo rituximab. Então, hoje em dia, já se testa algumas medicações justamente para terem como alvo o plasmócito, tá? Para a gente poder fazer justamente isso. E vocês tratariam, não tratariam? O que que vocês escolheriam?
neste caso em questão. Só lembrando, então, que como esse era um paciente tabagista, né, pesado, ele merecia, sim, uma avaliação, né, com a imagem do tórax, né, como ele não tinha hematúria, não haveria necessidade da parte de bexiga, nada, mas o exame do tórax era bom, né, e assim foi feito, né. Essa ajuda, odeio aglomérulo, eu deixei aí justamente para uma amiga minha que sempre fala isso, sabe que está aí na reunião, tenho certeza. Depois ela se acusa. Mas, enfim, né? Aqui são as opções basicamente que a gente tem. Ciclofosfamidoral com corticoide acaba sendo um esquema que a gente reserva bastante, né, para os pacientes de mais alto risco e altíssimo risco, aí do ponto de vista de progressão. Inibidor de calcineurina, gente, é o mais fácil que a gente tem na prática. Então, ele pode não ser o melhor, porque ele acaba recaindo bastante na hora que a gente tira, mas no nosso dia a dia, né, muitas vezes ele chega muito antes do que os outros. E com paciente com função renal preservada, né, a gente tem uma boa resposta. Não existe tratamento com corticoide isolado, tá? E aí, uma outra coisa, assim, importante, que eu também gosto, acabo de destacar um pouco, é que, assim, pacientes com perfil de síndrome nefrótica habitualmente não vão precisar de pulsoterapia, a não ser que a gente esteja fazendo esquema de Ponticelli para membranose especificamente, né? Porque, por exemplo, GESF, lesão mínima, isso tudo em adulto, o tratamento é com corticoide mesmo, mas não é com pulsoterapia, né? Então, outra coisa aí para a gente marcar do ponto de vista clínico. Tranquilo? Posso passar? Próximo caso? Então, vamos lá. Aí a gente passa por um paciente bem mais jovem, né, branco, e eu vou dizer para vocês que esse é um dia a dia, né, de consultório nosso mesmo, assim, e talvez seja o perfil de doente que a gente mais atende, né, aquele paciente que vai fazer um exame admissional, e nesse exame admissional se descobre hipertenso, com exame de urina alterado, né, presença de hematúria e proteinúria. Aqui, neste caso, né, o paciente com uma função renal preservada, certo? No exame físico, nada que chamasse muita atenção, mais uma relação proteína-creatinina de 1,5 gramas por grama, tá? E aí a pergunta que faremos com esse paciente, né? Então, algumas opções aí pra gente. Oi, Lê. E Cris, pode falar. Não, acho que é boa essa pergunta, porque a história do dismorfismo é sempre É um sempre uma debate, né? questão, exatamente. Sempre um debate. Então, é bom a gente falar sobre isso, né? E a primeira coisa, né, gente, que eu sempre gosto até de falar para os residentes, quando a gente tem uma proteinuria expressiva, acima de 500 miligramas, usualmente a hematúria é glomerular, tá, gente? Então, assim, a gente pode prescindir muitas vezes desse exame de dimorfismo na hora que a gente conjuga as coisas. É claro que o dimorfismo é muito específico de um diagnóstico de doença glomerular, mas nem sempre ele é tão sensível. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso do ponto de vista prático, na hora que a gente está avaliando aquele paciente ali, né? Para simplificar, inclusive, a nossa vida, né? Do ponto de vista geral, tá? Mas vocês veem aí que bastante gente falando, né, de pedir exames de investigação secundária, claro, totalmente obrigatório tudo isso, né? E aí a questão é, vamos biopsiar, não vamos biopsiar? Damos IECA primeiro para ver como é que fica, a avaliação genética ajuda alguma coisa ou não, né? Agora que a gente anda aí nesse mundo disso. Então, olhando aí, né, por faixa etária, eu gosto bastante, assim, de mostrar e raciocinar um pouquinho dessa forma. A hora que a gente pega um polo mais hematúrico, né, e com essa característica aí de proteinúria subnefrática, vocês veem que o que a gente vai ter nessa faixa etária dele aqui, principalmente vai ser diagnóstico de lúpus e IgA, lembrando que ele é homem, né, esse diagnóstico aqui acaba sendo um pouquinho menos prevalente que esse aqui na hora que a gente está pensando do ponto de vista clínico. Outras doenças podem acontecer, sim. Usualmente, inclusive, quando a gente não encontra IgA, dá até um desespero, né? Porque a gente acredita tanto que fica um pouquinho complexo.
Mas chamando a atenção um pouco das apresentações clínicas de GA, tem uma coisa que eu sempre gosto, porque sempre que a gente dá aula para o 4º ano, a gente sempre ensina aquele quadro clássico de GA, né? O paciente faz uma infecção de via aérea e tem uma hematuria macroscópica. Essa é a apresentação de livro, mas a apresentação do dia a dia não é essa. A apresentação do dia a dia em adulto, na verdade, vai ser a normalidade urinária, né? O cara que foi fazer um exame admissional no emprego e descobriu que tinha um problema, é um cara que fez um check-up não sei aonde, viu isso, né? Então, essa é a apresentação mais usual que a gente tem, e vocês podem ver que essa apresentação com macrohematura, ela é mais característica de crianças, e quando a gente vem para a faixa etária adulta, a gente passa mesmo para essa apresentação que eu estou falando para vocês, que é mais usual do que da hematuria macroscópica, né? Então, até dito aí na literatura que a hematuria macroscópica tem um prognóstico melhor, porque usualmente a gente faz diagnóstico mais rápido, muito provavelmente deve ser isso, tá? Mas é para a gente entender aí algumas características dos nossos pacientes. E se a gente biopsia e não vem IgA? Aí, gente, como eu tenho enfrentado muito isso no meu dia a dia, né? Tem aqueles doentes que chegam para mim e falam: olha, você tem uma IgA e blá, 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 mas vamos biopsiar porque você tem um pouco de proteinúria, né? Eu preciso ver o seu rim como é que tá, a parte toda, até para calcular seu score de risco e tudo mais. Aí você biopsia, não tem nada na biópsia. Eu já tive pelo menos 2 pacientes assim, tá? E aí lembrar que hoje em dia, cada vez mais, a gente vem descrevendo algumas novas variações genéticas aí que, inclusive, podem não apresentar membrana fina, né? Que, inclusive, quando a gente faz microscopia eletrônica, porque eu sempre falava assim, não é EGA, vai para eletrônica que a gente vai ver que é um problema de membrana. Mas boa parte desses pacientes ainda podem ter uma microscopia eletrônica normal, então cada vez a gente vai avançando mais e, infelizmente, às vezes essas doenças cursam com albuminúria e podem ser progressivas, tá? Então, só para chamar a atenção aí de alguns diagnósticos que a gente acaba encontrando. E a outra coisa que eu sempre que falo de IgA falo isso é que IgA não é uma doença boazinha, né? Eu não sei quem foi que ensinou isso, é aquela porcaria daquele médico curso que fica falando que é hematúria e mais nada. É mentira, gente. É uma doença que tem uma alta taxa de progressão. E vocês veem aí, né? Que a gente, na população adulta, em 20 anos, mais de 50% desses pacientes vão estar sem sobrevida renal, né? Então, realmente é uma doença de uma característica agressiva e por isso que muitas vezes eu acho que a gente precisa ter mais cuidado, ser mais cauteloso e, inclusive, ter uma avaliação mais completa do nosso paciente. E é por isso que eu me sinto muito desconfortável, usualmente, de não biopsiar, principalmente aqueles pacientes que têm características de progressão na hora que eles estão se apresentando, né? Ou seja, proteinúria, hipertensão, sexo masculino, né? Que tem que ser pior em alguma coisa nisso também. Então, as coisas que a gente acaba juntando ali na nossa cabeça dos aspectos de progressão, tá? A fisiopatologia da nefropatia da IgA também é outra coisa que eu gosto sempre de falar um pouco. Por quê? Porque, gente, quando a gente aprende fisiopatologia, a porta de possibilidades terapêuticas, ela se abre de uma forma absurda, né? Até a gente entender a fisiopatologia de uma doença, a gente não tem muita opção terapêutica para essa doença. Na hora que a gente passa a entender todo o mecanismo, e hoje em dia a gente tem um mecanismo bem documentado, né? De disposição de antígeno, da formação da IgA1 hipogalactosilada, da exposição dessa IgA1 hipogalactosilada a um novo anticorpo para a formação do imunocomplexo, do depósito disso na região mesangial, da ativação desse depósito do sistema complemento, enfim, todos os hits, né? É uma doença por hit. A hora que a gente conhece isso, a gente passa a ter uma infinidade de possibilidades de biomarcador para a doença e de possibilidades terapêuticas para essa doença. O biomarcador mais discutido ainda é um biomarcador frágil, eu diria assim, tá? Porque seria, como a gente entende, que a fisiopatologia começa com a formação de uma IgA1 hipogalactosilada, e se a gente dosar essa IgA1 hipogalactosilada? É verdade que ela é aumentada nos pacientes com IgA? É verdade, tá? Só que o que acontece? Ela é aumentada também nos familiares desses pacientes que não têm IgA. Então, o que pode acontecer? Na verdade, ela é só um dos passos dos HITs. Então, eu ter ela não significa que eu vou ter a doença. Então, ela acaba sendo um biomarcador ainda frágil, tá? A gente está em busca de outros biomarcadores, né? Do imunocomplexo, então, né? Que aí a gente já está num passo na frente, algumas outras coisas que possam ajudar, mas infelizmente a gente ainda não tem um anti-PLA 2R no aspecto geral, tá?
Existem alguns estudos simples na literatura, que infelizmente eu não vou conseguir discutir todos com vocês aqui, mas tem umas coisas muito legais da gente pensar do ponto de vista de fisiopatologia. Aqui, por exemplo, esse grupo chinês, ele faz uma dosagem sérica de GA e de C3, coisas simples da gente dosar em laboratório normal, e ele vê que quem tem uma relação aumentada desse GA sérico com C3 tem uma progressão muito mais rápida da doença, marcando o quê? Uma produção alta de GA com consumo maior de C3. Isso marca mais doença, tá? E aí, justamente o que eu falei para vocês, né? Na hora que a gente pensa em fisiopatologia, na hora que a gente aprende fisiopatologia, olha a quantidade de clinical trials que estão registrados hoje para o tratamento de nefropatia da IgA, tá? Então, é uma coisa que a gente vai precisar aprender, estudar, enfim, muita coisa para isso. A biópsia renal é uma ferramenta prognóstica importante do ponto de vista de avaliação, né? Então, desde 2009, a gente tem o SCORE-MEST para avaliar prognóstico renal desses pacientes. Quando ele foi confeccionado, ele esqueceu dois fatores importantes, que são crescentes e vasos, mas ele já conseguia uma correlação importante dessas variáveis com declínio maior de função, né? Então, a hora que a gente associa, inclusive, essas variáveis do ponto de vista histológico, a gente consegue enxergar variáveis mais importantes, né? Então, vocês veem que a hora que eu somo M1 com fibrose, a gente tem uma progressão muito mais rápida, né? Então, a gente consegue ir fazendo isso. Mas existe um porém, né? Que eu até sempre gosto até de botar esse estudo aqui, é que às vezes o valor preditivo do MESH, ele pode ser impactado pelas terapias imunossupressoras. Por quê? Porque alguma dessas variáveis que tem ali possivelmente podem melhorar com imunossupressão. Então a gente perde um pouco desse valor na hora que a gente está pensando nisso. E tem um outro achado desse estudo que eu sempre gosto de chamar a atenção, que ajuda, eu acho que a gente, do ponto de vista prático, é assim, aquele doente que tem menos proteinúria, mas eu biopsio ele tem proliferação mesangial e endocapilar, ele vai aumentar a proteinúria. Então, cuidado com esse doente, tá? Isso é uma coisa importante. Aqui é um pouquinho do que a gente já fez, né, na casuística do HC, só para mostrar para vocês que a gente validou, né, a classificação de Oxford na nossa amostra aí, e esclerose segmentar e fibrose tubulointersticial foram os dois preditores principais de prognóstico para a gente aí. Crescente, a gente já falava desde muito tempo, esse trabalho é da Cris, antigo, mostrando o impacto de crescente na função renal. E é tão importante que o MESH se revisou aí para incluir a classificação de crescente, tá? No MESH aí que a gente já tem, isso é um trabalho nosso também, só mostrando que quem tem crescente tem uma progressão mais importante da função renal. Então, é outro dado histológico importante. E apesar dos trabalhos clínicos de GA não levarem em consideração os dados histológicos para tratamento, é claro que o paciente que está na sua frente ali, que tenha crescente, é um peso para a gente utilizar imunossupressão, né? É impossível a gente dizer que não é. E, por fim, a última coisa que eu vou falar do ponto de vista histológico aqui é a parte de microangiopatia trombótica, que é um outro marcador prognóstico muito importante, não só na IgA, mas como em praticamente todas as glomerulopatias, né? Isso é um trabalho de um grupo francês que mostrava uma incidência absurda de microangiopatia trombótica em IgA, mas precisamos levar em consideração o viés de ser um serviço referenciado de MAT, né? Então, por isso que eles tinham tanta IgA com MAT, mas fato é que o prognóstico é muito pior. A gente também avaliou isso na casuística do HC, 17% dos nossos pacientes com IgA tinham microangiopatia trombótica e era um preditor independente aí de diálise para esses pacientes, tá? Mais anêmicos, mais tudo isso. E o C4D também é outro biomarcador que a gente utiliza na biópsia, né? Já que é a aula de biomarcador aí para a gente fechar. Então, a histologia, ela tem uma correlação clínica e que pode ajudar a gente do ponto de vista de tratamento, tá? Então, não ignorem a biópsia renal nesses pacientes aí de forma alguma, de jeito nenhum. Pode ajudar, inclusive, o preditor de prognóstico que a gente utiliza, que a gente deve colocar nossos pacientes com IgA quando a gente está atendendo, ele validou que quando a gente coloca a ferramenta biópsia renal, a gente consegue uma predição melhor do que vai acontecer nos próximos anos com o nosso paciente, tá? Com aquelas observações que eu falei, que pode variar um pouco, né? Com tudo isso. De novo, não tenho tempo muito para falar do tratamento, mas basicamente aqui, hoje em dia, a gente está naquela fase meio de limbo, né? Que a gente sabe que o tratamento intensivo de controle de pressão, com IE-cobrar, inibidor de SGLT2, emagrecer, mudança de estilo de vida são a base de tudo.
A parte de imunossupressão ainda é muito questionável, em especial por conta de efeitos colaterais severos que a imunossupressão traz e porque esses pacientes recaem muito na hora que a gente suspende, por exemplo, o tratamento com corticoide. Então, a gente fica, né, submetendo o paciente a um risco e tem tudo isso. Então, o Cadigo coloca, né, que é para você avaliar a taxa de filtração para considerar se vai tratar ou não vai tratar. Eu diria que aqui avaliem também o grau de fibrose tubo-intersticial, né, se vocês têm biópsia do paciente de vocês. E, claro, pesem na balança risco-benefício, né? Mas, a depender disso, os grandes formadores de opinião ainda não abandonaram o corticoide por completo. Eu até brinco que se eu fosse uma paciente de alto risco de progressão, eu tomaria os meus cuidados para poder avançar isso, tá? Essa é uma tabela bem recente, que é baseada em opinião também, tá? De um trabalho do Fervenza aí, né? Onde ele coloca alguns aspectos que eu acho que é legal a gente avaliar que na hora que a gente pensar em imunossupressão, pensar nisso aqui, né? Aquele paciente que tem persistência de hematúria junto com proteinúria e lesão ativa. Por quê? Porque a proteinúria, ela pode ser residual, mas a hematúria, usualmente, ela está associada com proliferação mesmo, né? Então, hoje em dia, a gente tem... E eu me lembro, né, que muitas vezes a gente disse que a hematúria não tinha nada a ver, que a hematúria é tudo bem, e hoje em dia a gente está vendo que a hematúria não é tudo bem, né? Então, isso é uma mudança importante que aconteceu aí nos próximos passos. Para a gente finalizar aqui, esse vai ser bem rapidinho, porque a gente não vai conseguir discutir ele, mas é só para deixar mais uma pulguinha atrás da orelha. Um outro caso aqui de uma mulher super jovem, então um pouco diferente daquele paciente que eu apresentei, que era uma IgA, né? Eu não mostrei a biópsia dele ali, mas enfim. Aqui a gente tem uma mulher de 18 anos com um quadro que já foi diagnosticado diversas vezes com infecção urinária, isso também é dia a dia nosso, tá? Toda vez é isso, múltiplos esquemas de tratamento antibiótico, porque é uma mulher que chega com exame de urina sujo, né? E o povo fica dando antibiótico, mas que tinha um quadro clínico com edema articular, edema de membro inferior, super hipertensa, né? 18 anos, 190 por 120 de pressão arterial, e esses eram os exames laboratoriais dela que chegam, né, na consulta. Uma creatinina já alterada, uma hematúria franca, uma proteinúria aí de 2 gramas por grama com uma albumina sérica de 3,5. O que vamos fazer aqui com essa paciente, né? Última enquete para a gente acabar. Eu vou comentando só um pouquinho aí, enquanto vocês podem ir marcando. Cris, também, se quiser falar um pouco, né? Porque eu acho que isso aqui é o que mais se vê aí, né? Do ponto de vista prático. Mas, gente, é claro que FAM, complemento, anti-DNA, possivelmente vão fechar o diagnóstico dessa paciente, né? Que clinicamente a gente já tende muito para esse lado. Mas a biópsia renal realmente acaba trazendo dados prognósticos relevantes, mas a gente não deve retardar o tratamento dessa paciente esperando uma biópsia renal. Né? Então, é um quadro clínico que demanda urgência do ponto de vista de tratamento, né? Então, a gente tem que saber botar as coisas nas devidas prateleiras, e eu já vi muita gente falar assim, não quero pulsar porque a biópsia vai alterar. Se fosse assim, a nossa vida seria muito mais fácil, gente. A biópsia renal não altera nessa velocidade que a gente gostaria. Então, fiquem tranquilos de tratar a paciente, que você ainda vai ter o diagnóstico, você ainda vai conseguir tirar as informações que você quer da biópsia, porque, infelizmente, a resposta terapêutica à pulsoterapia não é na velocidade que a gente gostaria mais, tá? Então, eu acho que essas informações são todas super relevantes aí, né, para a gente poder guardar o que a gente quer. Como eu falei para vocês, é impossível, né, a gente numa aula que conseguir falar tudo de glomerulopatia, né? Deixei até um quizinho aí no fim, mas vocês podem mandar no chat. Dúvidas, o que se vocês gostariam mais de falar de glomerulopatia, também eu e a Cris, a gente fica aí disponível para tirar dúvida, e os nossos contatos também estão disponibilizados aí, para se vocês precisarem, né, para discutir caso, enfim. Eu acho que glomerulopatia é sempre muito rico do ponto de vista geral, né? Então, mandem aí, peçam para o Bruno e para o Marcelo botarem mais glomerulopatia aqui na Davita. E mensagens finais aí, né? Só como para a gente fechar mesmo. Os diagnósticos sempre vão partir de um diagnóstico sindrômico, né? Levando em consideração
faixa etária, o que é extra-renal. Nunca deixem de fazer o que a gente apelidou de glomerulograma, né? Então, é obrigatório a investigação de sorologias e hematograma e tudo isso associado aí, tá? E a biópsia renal é a ferramenta principal ainda, independente de qualquer coisa, para a gente conseguir fechar o diagnóstico, excetuando aí, hoje em dia, né, nefropatia membranosa, diabetes, GNDA, enfim, essas outras coisas aí. E aí, aqui eu encerro. É, eu, Cris Dutrovic, aí, né, falando que a essência do conhecimento consiste em aplicá-lo uma vez que ele está possuído, né? Então, na verdade, eu sempre gosto de falar muito isso, que a diferença na medicina é a gente conseguir aprender e levar isso para o nosso dia a dia e colocar isso em prática. Não adianta nada a gente ser a pessoa mais estudiosa do mundo se a gente não consegue ali na frente do nosso doente tomar a decisão adequada, né? E tomar uma decisão pensada. Então, acho que era isso que eu queria falar. Cris, a palavra está com você aí. E estamos aberta para dúvidas. Vou parar de compartilhar, senão não vejo ninguém, tá? Valeu, Lê. Obrigada aí pela foto. Assim, só para fazer um comentário assim, sobre a parte do complemento que a Lê falou. Então, no primeiro caso, que foi uma membranosa, né? Apresentação de síndrome nefrótica. E o segundo caso foi uma IgA, apresentação de alteração de sedimento urinário e hipertensão. São doenças que não consomem complemento sério. Óbvio que a Letícia sempre comenta, né? Nós temos, por exemplo, uma variação do C3 70 a 110. Será que o paciente com 80 de C3 é igual ao paciente com 100 de C3? Mas, em tese, eles não consomem complemento sérico. Mas, tecidualmente falando, a gente sabe que esse complemento é muito importante. Daí que vem de estarem avaliando os inibidores de complemento, tanto na membranosa quanto na nefropatia por IgA, né? Então, isso é importante, né? E o último caso era uma síndrome nefrítica, e aí com um jeitão aí de nefrite lúpica. Então, sempre partir do diagnóstico sindrômico, como a Lê falou, e chegando à biópsia, né? Juntando tudo, não é só a biópsia, junta tudo que você tem um melhor diagnóstico, tá? E é isso, outras coisas são controversas aí. Não se prendam tanto ao nível de complemento, mas se prendam muito ao complemento do doente comparado com ele mesmo, sabe? Isso ajuda muito a gente, tanto em lúpus quanto em outras doenças. E como a Cris comentou, em IgA é muito interessante, gente, porque assim, a IgA não baixa o complemento, mas na hora que você vê os doentes que progridem, eles têm, em média, um complemento mais baixo do que o doente que não progride. A gente já tinha visto isso há muito tempo atrás. Naquele trabalho mesmo de crescente, né, que eu mostrei para vocês ali que a gente fez da nossa casuística, a gente já tinha esse dado. Então, a média de complemento de quem não progride é 110, a média de complemento de quem progride é 90. Então, isso é um dado muito interessante que a gente pode seguir facilmente no ambulatório dos nossos doentes, né? Então, eu tenho o hábito de coletar complemento de paciente com IgA com frequência, ver dosagem sérica de IgA e fazer relação, tá? E mandaram uma pergunta aqui no chat, né? De qual seria o melhor indicativo de que um paciente com IgA de apresentação com filtração glomerular e pressões arteriais normais e uma proteinúria de 1,5 e um MESH de baixo risco mudou de faixa de risco e deve ser novamente biopsiado. Aí, Marcelão, ela não está deixando nem você fazer, ela já está falando direto, Marcelo. Não, Marcelo, eu sou essas duas têm total liberdade para fazer o que quiserem. Entendeu? Tô brincando, Letícia. Segue aí. Você vê, né, Bruno? Eu sou muito agitada, gente. Quem me conhece sabe que eu sou muito agitada. Eu não faço por mal. Mas, gente, olha só. Então, na verdade, já é um pouco estranho, porque, assim, se você está levando em consideração que o paciente tem 1,5 de proteinúria e não tem mais nada de progressão do ponto de vista de IgA, eu precisaria entender como é que era a primeira biópsia dele. Porque essa proteinúria está vindo da onde? Será que é uma lesão só cicatricial que está causando essa proteinúria e a gente não tem nada de atividade? O que eu mais me prenderia aqui é se esse paciente está com a hematúria ativa ou não está com a hematúria ativa, tá? Para tentar avaliar se a gente deve ou não. Claro que se ele tiver um C3 baixo, né? Essas outras coisas de marcadores que a gente comentou aqui, talvez valesse a pena a gente rebiopsiar. Na dúvida, e levando em consideração que é um paciente com função renal normal e até de mais baixo risco de biópsia,
eu talvez biopsiasse para ver se não tem mesmo nada ativo ali, porque 1,5 de proteinúria vai poder definir, inclusive, a entrada para algum tratamento imunossupressor ou até algum protocolo de pesquisa. Então, eu acho que é importante você ter algumas informações aí para você conseguir fechar isso, tá? Mas, enfim, é estranho a gente pensar que não tem nada progressivo com uma proteinúria que para IgA é muito alta. Outra coisa importante, gente, que é as doenças, os valores de proteinúria, eles não são os mesmos para as diferentes doenças. Então, uma proteinúria de 1,5 em nefropatia da IgA é totalmente diferente de uma proteinúria de 1,5 em membranosa. Uma proteinúria de 1,5 em membranosa é uma doença não progressiva. Uma proteinúria de 1,5 em IgA é uma doença altamente progressiva, tá? Então, isso é uma outra visão importante da gente ter na prática aí. Pessoal, eu costumo ter 2 termômetros assim para dizer o quanto a aula foi boa. Assim, o público, né, que hoje bateu quase 130 pessoas aqui num feriado no Rio de Janeiro. E os comentários e perguntas aqui no chat, né? Que tá super movimentado. Então, aqui o negócio foi excelente hoje. O José Patrício aqui, Letícia e Cris, ele pergunta que teve um slide, né? Que você tinha falado, assim, um caso de proteinúria menor que 500 miligramas. E Aham. aí, ele queria saber isso, né? Ah, Quando é que você, né, pega um caso desse, você e Cris aí, de repente, aí no HC... 500 miligramas e tal, quando é que vocês pensam? Aí ele perguntou assim, só quando aparece hematura que vocês vão biopsiar? Como é que vocês raciocinam? Proteinúria menor que 500 miligramas, usualmente a gente tende a não biopsiar, assim, como regra geral. É claro que depende, gente, de outras características clínicas, né? Mas, assim, a gente vai se preocupar mais com biópsia quando o paciente tem uma proteinúria acima de 500 miligramas, associada ou não até a hematúria, né? Mas quando associada à hematúria, aí mais ainda a gente vai raciocinar nisso. Abaixo disso, o que eu quis dizer ali é que aí a gente vai ter que entender se essa hematúria é glomerular ou não, né? Quando é acima de 500 miligramas a proteinúria, a gente já está seguro em dizer que é glomerular, e aí, enfim, a gente pode prescindir da história de ficar procurando dismorfismo eritrocitário igual louco, né? Aquelas coisas todas que na prática, às vezes, a gente fica buscando. É claro que quando a gente tem e o dismorfismo tá ali ajuda, porque é muito específico, mas só para a gente não perder tempo com isso. Mas eu acho que a ideia geral do slide ali era isso, tá? Patrícia me disse, entendeu? Senão a gente repete aqui. Olê, Fala aí, Cris. é que, assim, apesar de você estar comentando bastante da hematúria aí na IgA, na ferramenta de progressão que existe, eles ainda não põem hematúria, põem proteinúria. Inclusive, a decisão terapêutica é proteinúria, né? Estudos Então, também. os estudos estão vindo, né? Porque é o problema que você comentou, que eles analisaram a hematúria sem analisar a histologia, né? Era uma crescente, né? Então, eles precisam melhorar um pouquinho, a gente precisa melhorar um pouquinho esses estudos. Mas, assim, quando você tem uma proteinúria abaixo de 500 miligramas, essa hematúria, com hematúria, né? Hematúria com proteinúria abaixo de 500 miligramas, menor ou igual a 500 miligramas, pode, então, não ser uma hematúria glomerular. Então, em termos de risco, seria ver mais risco do paciente ter um câncer de bexiga, etc., né? Acima de 500 miligramas, aí com certeza ela é glomerular, né? Então, é só para... Eu acho que, assim, resumindo, você já falou isso, mas resumindo... Não, e só mais duas considerações importantes aí que eu acho, Cris, porque esse é um tema, né, que realmente a hematúria ainda... A hematúria foi descoberta como possível fator de progressão muito recente. Então, assim, todos os trials randomizados de IgA são baseados na inclusão por proteinúria, não por hematúria, tá? Agora que a opinião de especialista vem mudando para valorizar mais a hematúria, então a gente vai ter que validar isso dos estudos daqui para frente. Eu acho que faz algum sentido, porque a gente consegue correlacionar bem isso com achados histológicos. Então, para mim, é impossível eu dissociar a histologia do nosso pensamento clínico, do aspecto geral, então eu acho que faz muito sentido. E aí, Patrícia, eu não sei se foi esse comentário que você fez, é porque o estudo de validação, né, que eles pegaram a validação toda do Valiga ali, para avaliar, eles viram que nos doentes biopsiados que tinham menos de 500 miligramas de proteinúria,
Aqueles que na histologia apresentavam hipercelularidade mesangial e endocapilar progrediam essa proteinúria para frente. Então, esse era um achado que a histologia conseguia prever o que aconteceria com a proteinúria para frente, porque possivelmente até ter a proteinúria demora mais tempo do que a hematúria aparecer. Mas, em regra geral, pelo menos no Ocidente, a gente não biopsia todo paciente com hematúria glomerular, a gente só biopsia quem tem um pouco mais de proteinúria. No Japão, eles biopsiam todo mundo, né? Então, existe uma diferença de conduta baseado aí por localidade, tá? Então, só explicando aí um pouquinho também. Joia, pessoal. Bruno, você quer fazer algum comentário? Suas considerações? Quero sim, Marcelo, obrigado aí. Primeiro, assim, de agradecer novamente a Letícia e a Cris por terem aceitado o convite. Dizer que a gente está, né, começando aí esse ano de 2025 e é muito gratificante, sabe? A gente está discutindo aí um tema de nefrologia, está aqui com a casa cheia. Imagino que a Letícia e a Cris também devam estar bem satisfeitos, né? Porque é legal quando você, né, vem para uma sessão e, poxa, tem bastante gente, todo mundo quer ouvir. Destacar aqui que a gente tem nefrologistas hoje da Davita, que eu vi os nomes, né, de literalmente norte a sul, leste a oeste do país, sabe? Acho que isso, né, é algo que a gente vem consolidando já há mais de um ano as sessões e a gente não obriga ninguém a estar aqui, as pessoas estão aqui por interesse e livre, espontânea vontade. Então, assim, aqui, acho que essas sessões estão sendo bem sucedidas nesse aspecto e tem gente aqui de fora também da Davita, então agradecer aí a participação de todo mundo. E eu queria, Marcelão, dar 2 spoilers aqui, aproveitar aqui e falar, ó. Primeiro é o seguinte, a gente vem expandindo o nosso time da Davita, trazendo bons talentos. E em breve, né, Letícia, eu acho que eu posso dar um spoiler aí, que a Letícia vai estar fazendo aí um ambulatório de glomerulopatia com a gente. Então, né, enfim, Aí, casa gente, tá quem cheia aqui, a quiser gente já discutir vai os divulgar. casos, mandar os casos, né? A gente vai organizar que a gente possa fazer discussões, né? Assim, mesmo que sejam à distância. A ideia vai ser justamente essa. Então, eu espero que ajude, né, a gente a conseguir assistir melhor os nossos doentes aí. Então, assim, gente que, de fato, além do conhecimento, consegue executar, né, Letícia? Como é que você estava falando no último slide. A gente quer perto, a gente quer aqui, enfim, a gente está muito feliz. E o outro spoiler que eu queria dar é em relação à nossa próxima sessão, né, já aproveitando aqui só para divulgar aí para o pessoal, que a gente vai estar com o professor Berner, né, que ele é da Alemanha e, enfim, é um estudioso também, um cara que publica para caramba. Foi um dos inventores aí da Genius, não sei se a Letícia sabia disso aí. Ele era CMO, né? Antigamente ele aposentou. Sim. Agora, ele era CMO da Davita lá na Alemanha e ele gentilmente aceitou aí nosso convite para estar aí na sessão de fevereiro, e ele vai falar um pouco da questão da nefropatia diabética, dessas novas medicações que estão surgindo. Então, uma sessão internacional aí, a gente está bem orgulhoso. A gente vai ter que ajustar só o horário, né? Porque ele está lá na Alemanha e aí, enfim, se a gente fosse fazer nesse horário, coitado, ele ia ter que ficar de madrugada, né? Não vai dar, a gente vai só fazer um ajuste, mas a gente divulga aí para todo mundo. E deixar aqui também os parabéns aí para o Marcelo, porque, como eu sempre falo, né? Isso aqui é fruto de um trabalho de um grupo. O Marcelo está liderando aqui as sessões e vamos embora que 2025 tem muita coisa boa aí para a gente, tá bom? É isso aí, Marcelo. Excelente, Bruno, excelente. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, né? Mais de 120 pessoas. Como o Bruno falou, né? A gente não obriga ninguém numa segunda-feira à noite de janeiro, mas eu também, se eu tivesse na situação de vocês, eu viria com essas duas aqui, com esse tema muito legal, né? Com essas duas apresentadoras super entrosadas, né? Você vê que a Letícia dá a bola para a Cris e a Cris fazia um golaço. Então, foi muito bom. Quero agradecer a presença de vocês duas, por vocês terem aceitado esse convite. Assim, eu tenho uma sensação que eu vou convidar vocês mais vezes. Então, por favor, arrumem sempre uma vaguinha na agenda de vocês, né? Pra gente aqui na Davita. Né? Já tá feito aqui o convite para a segunda rodada, né? Ele te falou que não deu Com tempo certeza. Falar de tratamento. Pois tá vendo, né? A gente agora Pessoal pode falar chat... Nefrit Loop, que aí a gente vai falando de temas específicos, né, Bruno? Para poder detalhar mais.
pessoal no chat aqui tá pedindo, o Bis aqui no WhatsApp também, eu tô recebendo mensagens aqui, então queria muito agradecer vocês, foi excelente. Eu ia falar assim, pô, não me surpreende, né, uma aula, né, da Letícia, da Cris aqui e tal, mas realmente eu me surpreendi várias vezes, aprendi coisas novas, tenho certeza que vocês também, então, muito obrigado a todos e especialmente para vocês duas. E é isso, pessoal. A gente se vê mês que vem, então. Só lembrar aí, pessoal, que as nossas sessões estão ficando gravadas no YouTube. A gente está botando lá no canal da Vita. Só buscar lá no YouTube da Vita, tem lá o canal. A gente está fazendo depositório lá. E aí o pessoal avisa quem não pôde assistir aí para depois assistir lá, tá bom? youtube.com/Davita Tratamento Renal. Tudo junto. Viu, pessoal? Muito obrigado. Obrigadão, viu? E até as próximas. Parabéns. Beijo Tchau, tchau. para todo mundo. Tchau, tchau.